casamento de Tamires e Joelce. Joelce e Tamires. E antes dos senhores se assentarem, eu queria que nós nos uníssemos numa prece, numa oração, porque eu sei que todos que vieram aqui, a família, os amigos, todos foram escolhidos, chamados a dedo, para fazer parte desse momento ímpar, singular, nesse capítulo da história desse casal. E Jesus nos ensinou que, em primeiro lugar, nós deveríamos buscar o reino de Deus. Porque se Jesus não estiver aqui, não vale a pena nós estarmos aqui. Eu vi aquela plaquinha entrando, Jesus é o nosso convidado especial, e é verdade. E nós vamos expressar isso agora nessa oração. Senhor, nós queremos te agradecer. A Tamires nunca imaginou que o Joelce pudesse cruzar o seu caminho. Mas um dia eles se conheceram, se olharam, conversaram, o coração aqueceu. Eles começaram um namoro, um relacionamento. Isso se tornou mais sério, um noivado, e agora, Senhor, se concretiza aqui agora, diante dessas testemunhas, no altar e diante do Senhor. E nós queremos te pedir, Senhor Jesus, nos ajude agora. Porque se o Senhor não estiver aqui, se a tua mão não estiver sobre nós, a gente não consegue. Porque tudo é do Senhor, pelo Senhor e para o Senhor. Então toca agora em cada pessoa que está aqui, Senhor. Vem com a tua unção sobre a vida desse casal, nos dá palavras. Que essa cerimônia não venha a ser esquecida. Que não venha a ser só uma festa, que não venha a ser só mais uma comida que vamos comer. Porque nós vivemos da palavra que sai da tua boca. Então fala conosco, que nos ajude, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Se assentem os que puderem, por favor. Joelce Rodrigues Malheiro Romão e Tamires Neves de Oliveira se unem em casamento com o regime civil de comunhão parcial de bens. E a partir desse momento, a senhorita Tamires passa a ser e assinar como a senhora Tamires Neves de Oliveira Romão. Vai ser assim que você vai assinar daqui para frente. Joelce é meu companheiro de peregrinação por Israel. E a palavra que o Senhor me deu e que eu queria que acompanhasse vocês nesses anos que vocês terão daqui pela frente, porque um novo capítulo, uma nova página vira. Existem portas que a gente passa e que só tem fechadura, maçaneta para entrar, não tem para voltar. É interessante isso. Tem porta que é só de entrada, não tem retorno. Casamento é assim. Depois que o cara casa, solteiro ele não vai ser nunca mais. Não é verdade? Se você passar pela porta do casamento, solteiro você não é mais. Você vai ser largado, divorciado, viúvo, qualquer coisa. Mas solteiro nunca mais. Então assim, o casamento é uma porta que não tem mais retorno. A vida pregressa. É uma decisão muito importante. E eu queria fazer menção do casamento, da união de Maria e de José, para que a história de Maria e de José nos ensinasse hoje e acompanhasse vocês nesses próximos anos de vida. E esse texto, Mateus, faz questão de nos relatar o caráter de José. Ele é o único que fala exatamente o que se passava no coração de José. Porque quando o anjo Gabriel visita Maria, é interessante, Tamires, que às vezes a gente pensa que Maria já era uma mulher formada como nos nossos dias. Na cultura judaica, as moças, até hoje em Israel, as meninas menstruam. E a partir do momento que elas menstruam, elas estão prontas para casar. Então, até hoje em Israel, os casamentos geralmente se dão com 14, 15, 16 anos de idade. Porque
na cultura judaica, quanto mais filhos uma mulher tem, mais abençoada ela é. Então, quanto mais a mulher nova puder gerar filhos, eles querem aproveitar isso, 14, 15, 16, 17 anos. E Maria, os teólogos, os historiadores dizem que Maria, que quando estava noiva para se casar com José, ela tinha em torno de 14, 15 anos. E isso realmente é verdade, porque Maria vai morrer depois do ano 90 do nascimento de Jesus. Então viveu muito, né? E agora você imagine uma menina de 14, 15 anos, noiva, e o anjo aparece para ela e diz assim: olha, você é agraciada, o Espírito do Senhor virá sobre você, o poder do Altíssimo te cobrirá, e você vai gerar um filho, você vai gerar o Salvador do mundo, o nome dele vai ser Jesus. Maria diz: mas como é que vai acontecer isso? Eu sou virgem, eu nunca me deitei com homem. E o anjo diz: não se preocupa, o que vai ser gerado pelo Espírito Santo. E nessa hora, essa menina diz assim: seja feita em mim, cumpra-se em mim a vontade do Senhor. Maria diz sim. E com certeza, ela conta para o José. A gente não sabe como é que o José ficou sabendo. A Bíblia não diz. Mas o José descobre que a Maria está grávida. E ao invés do José brigar, xingar, expor e colocar Maria em escândalo, a Bíblia diz, o texto que nós acabamos de ler, diz que José queria deixar Maria cancelar o casamento secretamente, para que Maria não fosse julgada e nessa cultura talvez até morta por apedrejamento, por engravidar do cara que não era marido dela, que ela estava noiva ainda. Olha o caráter de José. José ama tanto Maria que ele prefere ser acusado de largar Maria, de abandonar Maria, do que expor Maria. E aí Deus entra em cena e diz: José, o que está sendo gerado nela é do Espírito Santo. Você vai casar com ela, não teme se casar com ela. Você vai pôr o nome do menino de Jesus, ele vai salvar. E José obedece e dá tudo certo. Bom, o que a gente aprende com isso, com a história de Maria e de José? A gente poderia passar a noite aqui, mas eu quero só extrair um exemplo de Maria para você, Tamires, e um exemplo de José para você, Joelce. E eu queria que isso acompanhasse a vida de vocês. Vou começar com você, Tamires. Porque para mim, minha filha, a grande marca de Maria, para mim, é coragem e fé. Eu vou repetir. A marca de Maria, para mim, é coragem e fé. Por que coragem? Porque Gabriel diz: você vai engravidar, vai ser do Espírito Santo. Será que meu noivo vai acreditar que foi o Espírito Santo que me engravidou? Como que de fato, a priori, José não acredita. O anjo tem que vir. Essa menina engravida, 9 meses, e aí eles vão para Belém. Pensa bem, eles moram em Nazaré, e agora eles têm que andar mais de 200 quilômetros, sair da Galileia e ir para a Judéia. Uma jovenzinha grávida de 9 meses, no lombo de um jumento, andar 200 quilômetros. Vamos colocar para nós aqui. Ela deixa a casinha dela, o quartinho do bebê, larga tudo e vai com José para Belém, porque é uma ordem e a profecia tem que se cumprir, que Jesus nasceria em Belém, mas ela não sabe disso. E agora, com 9 meses de gravidez, ela vai para Belém, e lá em Belém não tem uma pensão, não tem um hospital, não tem uma casa. E no primeiro filho de Maria, não tem um quartinho, não tem um bercinho, não tem ninguém. Mas tem uma estrebaria, um coxo de animal. Eu fico pensando, Maria pegando as cobertinhas, as coisas, colocando naquele lugar, e Maria dando a luz, minha filha.
num celeiro, num lugar onde ficavam os animais. Não tem um berço para colocar Jesus, então ela improvisa um coxo e coloca Jesus naquele lugar. É muita coragem, filho. E aí depois um anjo vem e diz assim: foge para o Egito. E agora a Maria tem que largar tudo, tem que correr com esse moleque, fugir para um outro país. Coragem, Tamires. Sabe por quê? Porque para casar, para ter família, para ser mãe, para ser esposa, é preciso coragem. Coragem para enfrentar as dores. Coragem para enfrentar as críticas. Coragem para enfrentar as decepções. A gente vive num mundo hoje, e os senhores aqui sabem, ninguém quer casar mais. Tamires, olha bem para mim. Nem sempre as coisas são como a gente sonha. Nem sempre as coisas são como a gente sonha. Você acha que Maria sonhou ter um filho e colocar o filho dentro de um coxo? Você acha que Maria sonhou ter um parto num curral de animais? Não. Ela não sonhou. Era o filho de Deus, minha filha. Não sonhou com isso. Você precisa ter coragem, Tamires, porque na vida nem sempre as coisas acontecem como nós queremos. E é por isso que você, como Maria, quando vierem as dificuldades, as vicissitudes, as mazelas, lembra de Maria. Lembra do que o pastor está pregando e diz: Deus, me dá coragem de Maria. Deus, me dá fé para crer que o Senhor está no controle de tudo. Porque quando você tem coragem e fé, você pode ter certeza que o propósito de Deus vai se cumprir. Agora é com você, negão. Porque José nos ensina muita coisa. Mas nós vamos pensar uma só. E para mim a grande marca de José é ouvir e obedecer. Porque depois que a gente lê assim, é bonito, é poético. A gente faz canção de José e Maria. Agora pensa bem, Joelce. Deus diz assim, o anjo chega e diz assim: José, casa com Maria. Esse filho que está sendo gerado nela é do Espírito Santo. Você vai cuidar dele, vai dar nome para ele, e você só vai transar com Maria depois que o moleque nascer. Jesus disse que o homem que ouve Deus, que ouve a palavra de Deus e obedece, constrói a casa na rocha. O homem que ouve a palavra de Deus e não obedece, constrói a vida, a família, o casamento na areia. E a pergunta, Tamires, não é se a tempestade virá. A pergunta é quando virá. Porque todos os senhores aqui sabem, é inevitável as tempestades da vida. A pergunta não é se a tempestade vai chegar na tua casa. A pergunta é quando ela vai chegar. Agora, Joelce, quando a gente ouve Deus e obedece Deus, quando a gente não apenas sabe, porque tem muita gente que sabe muito de Deus, mas nunca decidiu obedecer a Deus. José construiu a casa na rocha, e nem a morte pôde destruir, porque Jesus Cristo ressuscitou. Termino dizendo o seguinte: a gente ouve sempre essa frase, e eu gosto muito. Quando Deus uniu Maria e José, ele tinha um propósito. O propósito era mais do que gerar uma família. Era um projeto de salvação que abençoaria as nações da terra. E chegou aqui no Brasil. Tamires, Joelce, eu tenho 100% de certeza. Meu filho, você é um cara bonito. Mais ou menos. Bonita mesmo é ela. Deus uniu Maria e José para cumprir um propósito, para abençoar. Eu tenho certeza que Deus uniu você e o Joelce. E Deus tem um projeto e um propósito. E a minha oração essa noite, e a minha intercessão que vai continuar sobre a vida de vocês, é que vocês possam cumprir nessa terra o projeto que Deus tem para vocês dois juntos. Amém? Vamos para a bênção das alianças?
ainda, né? Pode se sentar. Escutem bem. Essa aliança vai ser simbolizada por esses anéis. Esses anéis não são aliança. Esses anéis representam a aliança. A verdadeira aliança está dentro do coração de vocês. Esses anéis são de ouro puro. Os anéis que representam a aliança do casamento são de ouro. Por quê? Porque ouro na Bíblia, ouro para Deus, representa valor. Os céus que nós estamos almejando é de ouro. Então ouro fala de valor, algo que vai além do dinheiro. Não é simplesmente valor financeiro, é algo que vai além. O ouro não tem só preço, ouro tem valor. Tem coisa que tem preço, tem coisa que tem valor, e tem coisa que tem os dois. O ouro tem preço e o ouro tem valor. E esse amor que Deus colocou no coração de vocês, essa aliança, ela não tem preço, ela tem valor. Nossos filhos não têm preço, nossos filhos têm valor. A nossa família não tem preço, a nossa família tem valor. E o ouro, para assumir essa forma, ele teve que passar pelo fogo, ser derretido. E o ouro é um metal interessante, que quanto mais ele é provado no fogo, mais puro, mais valioso, mais nobre ele se torna. Assim é o amor. Amor só é amor quando é provado. Quando é que a gente sabe que alguém ama a gente? Quando vem a prova. E eu sei que nesses anos de namoro, nesse tempo que vocês estão juntos, vocês foram provados. E quando vocês foram provados e vieram as dificuldades, as provas, e vocês suplantaram as provas, quando o Joelce já teve que perdoar você, quando você já teve que perdoar o Joelce, quando você diz assim, me desculpa, só perdoa quem ama. Por isso que a gente sabe quem são os amigos da gente. Os amigos da gente são aqueles que conseguem suportar nossos erros. Porque amigos que são amigos perdoam, porque tem amor. E já disse um sábio que casamento é a arte de perdoar e recomeçar todo dia. Você vai ter que perdoar ela muitas vezes. E você vai ter que perdoar esse menino muitas vezes. E a gente tem que ter a humildade de dizer, me perdoa, me ajuda a ser melhor. E porque a gente ama, a gente perdoa. Porque como o ouro, quanto mais provado, mais valioso e mais nobre se torna. Esse anel, ele é uma circunferência sem fim. A gente não sabe onde termina, onde começa. Isso fala do mistério de uma só carne. Porque a matemática do homem é 1 mais 1 são 2. Na matemática de Deus, é 1 vezes 1 é 1. Porque Deus não soma, nem subtrai, nem divide. Deus multiplica. Por isso que na matemática de Deus, o homem se une à sua mulher e os dois se tornam 1. Porque não é 1 mais 1, é 1 vezes 1. Igual a 1. Porque Deus nunca soma nem subtrai, Deus multiplica. Isso é um mistério. Então agora, o Joás tem que aprender, Joás. Agora não tem mais meu, agora é nosso. Nossa casa. É devagarzinho, mas vai aprendendo. Não é minhas amigas, nossas amigas. Não é mais minha casa, nossa casa. Não é mais meu dinheiro, é nosso dinheiro. Não é mais minha dívida, nossas dívidas, porque a dívida dele é tua, as tuas dívidas são dele. Não é mais meus sonhos, agora são nossos sonhos. Tamires, eu te recebo como minha legítima esposa, e eu prometo diante de Deus, dessas testemunhas, amar, honrar-te, defender-te, ser-te fiel em todas, em qualquer circunstâncias, enquanto Deus me der vida. E para isso, eu empenho a minha honra, eu faço isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Eu decidi, Tamires. Eu vou te amar para sempre. Então, se é verdade, coloca a aliança aí. E para de tremer, rapaz. Aí, ó. Isso. Dá um beijinho na aliança, olha lá para foto, devagarzinho. E muito bem. Tá de parabéns, Joelce. Joelce, eu te recebo como meu legítimo esposo. E eu prometo, diante de Deus e destas testemunhas, amar-te, honrar-te, defender-te e ser-te fiel em qualquer circunstância, enquanto Deus me der vida. E para isso, eu empenho a minha honra e eu faço isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu também decidi, Joelce. Eu vou te amar para sempre. Muito bem. Isso. Deu certinho. Dá um beijinho. Isso. Os que puderem se colocar de pé, por gentileza. Que coisa linda, né? Pai, nós estamos aqui porque nós os amamos e queremos, com a mão levantada, liberar uma palavra agora. Senhor, que a Tamires seja como uma videira frutífera. Que ela possa, Senhor, ó Deus, ser fértil e ela possa gerar filhos e filhas. Que ela venha ser uma mulher sábia, uma disjuntora idônea. Que ao lado do seu marido, como mulher sábia, Senhor, ela possa edificar a casa. Meu Deus, que sempre haja na boca dela uma palavra cordata, uma palavra de sabedoria, uma palavra, Senhor, de esperança e uma palavra de fé. Que a coragem e a fé de Maria esteja sobre a vida da Tamires. Meu Pai, eu abençoo a vida do Joelce. Senhor, que como José, ele venha ouvir a tua voz e esteja pronto para obedecer. Que ele seja o cabeça de um lar, um sacerdote, um intercessor fiel. Que nunca falte o teu óleo sobre a cabeça dele. Que ele tenha discernimento e sabedoria para sempre ter uma palavra de decisão, de direção, apontando, Senhor, o caminho que essa família deve seguir. Senhor, nós queremos abençoar essa casa, essa família que começa hoje, aqui e agora. Que nunca falte o pão na mesa deles. Que eles tenham saúde física, emocional e espiritual. Que a tua alegria seja a força da vida deles. E que esse amor seja renovado a cada manhã. Em nome de Jesus. Diante do Rei quero agradecer por hoje aqui te receber e nele consagrarmos nossa união. Foi Deus quem botou você pra mim, pra unidos seguirmos até o fim. Louvado, agradeço, aleluia, 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 a minha alma se acendeu. Ai, que coisa feliz. Do lado de quem vai cuidar. Agora a titia vai comprar a roupinha. Vai vir mais uns 2, tá? Uns 3. Porque a mãe queria ter 3. Ó, sua mãe teve 3 e você arruma 3. Tá muito bom. Eu vejo o céu, eu vejo o mar, eu vejo a noite e o luar. O que aconteceu? Tá emocionado? Você viu? É uma revelação de Deus, viu, filho?
que eu canto. Aleluia.